Boa noite a todos, mais uma vez. Meu nome é Roberto, obrigado pela presença em nossa casa. Hoje nós vamos falar sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 11, chamado Amar o Próximo como a Si Mesmo. E dentro desse capítulo, vários itens são colocados ali, e um deles, o item 8, se chama A Lei de Amor. E essa vai ser então a nossa palestra. Esse texto ele foi ditado pelo espírito Lázaro em Paris, 1862. E nós vamos usar um trecho desse texto e para complementar aquilo que nós vamos conversar, eu trouxe também um texto de um livro chamado Renovando Atitudes, que foi escrito pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, e com a orientação do espírito Hamed. E esse texto ele se chama O Amor que eu tenho é o que eu dou. Então a gente vai tentar mesclar essas duas informações, a lei do amor e esse eu dou o que eu tenho em mim, e buscar alguma resposta para alguma dúvida que a gente possa ter. Então vamos lá. Esse texto que eu falei lá do Evangelho, ele começa assim: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Ou seja, os sentimentos que hoje nós carregamos, eles tiveram origem lá atrás, nos nossos instintos, quando a gente ainda frequentava uma situação mais próxima do animal do que propriamente do homem. E esses instintos, à medida que fomos experimentando situações, eles foram se desenvolvendo. E aí o texto faz até um passo a passo, ele diz assim: em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, ou seja, ele avançou um pouquinho daquela situação, mas ele já se corrompeu. As coisas do mundo já o corromperam. Então ele passa a ter sensações. E quando um pouco mais instruído e um pouquinho mais depurado, ele tem sentimentos. E eu acredito que esse seja o nosso atual estado. Que nós carregamos em nós sentimentos. Não ainda aquilo que nós vamos buscar compreender, que se chama amor. Embora a gente possa dar esse nome para uma série de situações que nós vivenciamos, para uma série de sentimentos que nós aplicamos na nossa vida com relação às pessoas que estão ao nosso redor. Mas, basicamente, são sentimentos. E, como a gente ainda está numa caminhada, a gente mescla momentos em que fala mais alto o instinto, em que fala mais alto as sensações, em que fala mais alto os sentimentos. Então, é importante que a gente tenha essa consciência de que a nossa caminhada está no começo. A gente já avançou bastante, porque não temos nem noção de quando é que nós vivíamos só à base dos instintos. Mas ainda nós temos atitudes, sentimentos, sensações que nos levam muitas vezes a ficar mais próximo do animal do que do espírito. A raiva, o estouro, a resposta mal dada, o estresse, tudo isso feito assim sem pensar, demonstra, e fora, né, os vícios, a sensualidade que ainda nos conduz em muitos casos, tudo isso faz com que a gente às vezes beire mais o animal do que propriamente o espírito desenvolvido, né? E aí, o espírito Hamed, naquele texto que eu falei, ele vai dizer assim, que nós, muitas vezes, chamamos de amor algumas situações. E eu vou ler aqui, se vocês me permitem, é rápido, e a gente vai mentalizando se a gente mesmo já não pratica isso, ou já sentiu isso vindo de alguém, ou conhece. Então ele fala assim: há indivíduos que, para conquistar os outros e convencê-los de suas habilidades e valores,
contam vantagens, persuadindo também a si mesmo, ele mesmo se engana, pois acreditam que para amar é preciso apresentar credenciais e louros, satisfazendo assim as expectativas daqueles que podem aceitá-lo ou recusá-lo. Outra situação. Há criaturas que tentam amar comprando pessoas, omitindo e negando suas necessidades e metas existenciais, abandonando tudo que lhes é mais caro e íntimo, e depois, por terem aberto mão de todos os seus gostos e desejos, perdem o sentido da própria vida, terminando desastrosamente seus relacionamentos. Outros tantos usam da mentira, encobrindo realidades e escondendo conflitos, convictos de que têm que ser perfeitos para serem amados. Temem a verdade pelas supostas fraquezas que elas possam dispor diante dos outros. Acabam fracassados afetivamente por falta de honestidade e sinceridade. Certas criaturas afirmam categoricamente que amam, mas tratam o ser amado como propriedade particular. Por não confiarem em si mesmas, geram crenças cegas de que precisam cuidar e proteger, quando na realidade sufocam e manipulam, criando um convívio inseparável, insuportável e desgastante. Então, são exemplos, e obviamente existem inúmeras outras situações, mas que demonstram que realmente a gente costuma chamar de amor coisas, situações que a gente não compreende bem. Especialmente, por exemplo, quando ele fala aqui do excesso de ciúme, do excesso de zelo. Aquele que pratica, para ele só está protegendo, ele só está cuidando, quando na verdade é uma insegurança que carrega e que coloca contra o seu parceiro, a sua parceira, essa situação. E com o tempo, isso acaba se tornando insustentável, insuportável, né? E aí, a gente então compreende que existem diversidades de espíritos vivendo sobre a Terra. Aqueles que mal saíram da animalidade, com aqueles que já estão desenvolvendo, de certa maneira, os seus sentimentos. E como é que a gente vai, então, lidar com essas situações? Como é que a gente vai exigir do outro que ame, que cuide, que sinta coisas boas, sendo que a gente não tem certeza se dentro dele há essas coisas boas para ele oferecer? Então, é importante que a gente compreenda que a relação do sentimento, ela é mão dupla. Tanto é do outro para comigo, e é disso que nós estamos falando nesse momento, como é das minhas relações para com o outro. A minha ação para com o outro. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, o Hamed fala assim: como requisitar respeito e consideração de criaturas que não atingiram o ponto delicado de sentimento que é o amor? Somente se dá aquilo que se possui. Como exigir amor de alguém que ainda não sabe amar, né? Então, como a gente deve agir nessa situação? Bom, na palestra passada que eu fiz sobre aquelas constatações, uma delas, e que eu até repeti exaustivamente, falava que o outro serve para nos ensinar. Essa é a função do outro, assim como nós servimos para ensinar aquele que se relaciona com a gente. E Deus, na sua inteligência suprema, fez uma conta matemática simples e que vale até hoje. Cada vida para uma pessoa. É simples. Ninguém tem duas vidas para cuidar. Cada um tem uma, e é a própria. Então, quando a gente se depara com alguém que a gente percebe que não há esse encaixe dos sentimentos, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que eu não posso mudar a pessoa. Eu não posso viver por ela, fazer com que ela sinta o que eu quero que ela sinta. Ela vai me dar aquilo que ela angariou até aquele momento. Mas eu posso dar a ela aquilo que eu também tenho. E se eu percebo que o meu papel naquela situação é auxiliar, ensinar,
ajudar para que essa pessoa caminhe adiante, eu posso fazer, eu devo fazer. Eu só não posso exigir que ela ame, que ela cuide, que ela goste de mim, como eu gostaria de ser cuidado, amado, aconselhado, enfim, tudo aquilo que a gente espera de uma relação. E eu estou falando aqui relação é no sentido amplo, tá? As relações interpessoais, que vão das amizades, familiares, conjugais, tá? Então, a gente lembrando daquele conselho de Santo Agostinho, da autoanálise, do autoconhecimento, a gente vai perceber em nós que nós também somos parte desse grupo que está caminhando sobre a terra e que está desenvolvendo os seus sentimentos, que ainda a gente não é perfeito para simplesmente se colocar numa posição de só exigir do outro. Nós também temos as nossas derrapadas, os nossos tropeços, e é bom que a gente tenha noção disso, porque aí a gente se coloca numa posição de mais humildade, de mais tolerância com aquele que se relaciona com a gente, de mais indulgência, de reconhecer que o outro muitas vezes erra, porque é aquilo que ele sabe fazer, é aquilo que ele sabe experimentar com relação aos sentimentos. Mas se nós estamos buscando um caminho de aprendizado, se nós estamos tentando compreender como funciona esse ser que habita a minha essência, se eu tenho essa consciência, eu tenho que me esforçar para que eu seja melhor do que aquele que me ofende, para que eu possa auxiliá-lo nas necessidades que ele tem. E aí, naquela mesma palestra, eu lembrei de 3 situações aqui, como, por exemplo, a gente viver sem as expectativas do que o outro pode nos ofertar. São perspectivas, ou seja, a gente trabalha com a realidade, não fica esperando que o outro faça por mim aquilo que eu não sei se ele é capaz de fazer. A necessidade da aprovação alheia, né? Você viver esperando que o outro te aprove, que o outro bata palma para você, e aí você acaba se diminuindo, né? E não se deformar para caber no aplauso, na aceitação do outro. São esses princípios básicos que a gente tem que ter em mente quando se relaciona com o outro, quando recebe do outro um sentimento que eventualmente não é aquele que você esperava, que não é aquele que você investiu para receber algo de volta e se frustra, né? Agora existe também, como eu falei, o inverso, a minha relação para com o outro. Como é que eu aplico o meu sentimento com o outro, né? Então, existem aqui algumas situações que eu vou ler também. Ele fala assim: alguns delegam o controle de si mesmo aos outros, cometendo assim, em nome do amor, o desatino de renunciar ao próprio senso de dignidade, componente vital à felicidade. Não é de surpreender que vivam vazios e torturados, pois tornam-se um nada ao permitirem que isso aconteça. Então é aquilo de você se deformar, você se reduzir para que o outro aceite o seu amor, para que o outro aceite o que você pode oferecer em relação a sentimentos. E você vai se adaptando às exigências que o outro faz, mesmo que essas exigências, como ele diz aqui, faça renunciar à própria dignidade da pessoa. E sem dignidade, que é o mínimo, que é a base para que uma pessoa possa buscar se sobressair na sua evolução, ela não pode almejar ser feliz, ela não pode almejar nada além da pena que o outro vai oferecer. E infelizmente eu conheço pessoas que, assim, conversando, relataram: eu não termino com aquela pessoa no relacionamento porque eu tenho dó, porque a pessoa já não oferece mais nada para ela e ela também não pode oferecer mais nada, a não ser a pena, a não ser o dó, a não ser o medo de que, se aquela relação se terminar, a pessoa pode cair em depressão, pode adoecer, pode ficar sem ter uma razão de viver, porque ela realmente está vazia. Então, como a gente se doa? Como a gente se dá? A gente olha para a pessoa, né, obviamente, no sentido figurado, e fala:
Eu sou assim, com a minha dignidade, com os meus anseios, com as minhas esperanças, com os meus muitos defeitos que eu estou tentando melhorar, com as minhas exigências também, mas eu sou assim. E é isso que eu estou oferecendo para você. E eu vou aceitar o que você tem a oferecer para mim. E no nosso dia a dia, na nossa relação, na nossa convivência, a gente vai se adequando, a gente vai aparando algumas arestas e vai se encaixando e vai dando certo. E a relação fica legal, a relação fica completa. É aquilo que foi falado também sobre a carência afetiva, né? Que nós é que trabalhamos para suprir as nossas carências. Como? Ofertando ao outro o que a gente tem de melhor e recebendo em contrapartida o que o outro tem de melhor. E a gente trabalha nisso. Então, isso é viver uma relação, uma troca de sentimentos com dignidade. Mantendo a dignidade e pleiteando a busca da felicidade. Como o texto que nós lemos, o amor fraternal. O amor que não tem nome de pai com filho, amigo com amigo, esposa e marido. É o amor fraternal. Somos todos filhos do mesmo pai. Nós temos um pai que nos criou e somos todos irmãos. E se eu olho a criatura, como diz o texto, como meu irmão, como alguém que é igual a mim, que tem a mesma essência que eu tenho, eu amo, eu quero fazer o meu melhor, eu fico feliz com o sucesso dessa pessoa. Tá? E aí ele vai falar uma outra situação. Situação relacionada ao como eu exercito o meu amor com o outro. Uma das características mais tristes do que se dizem saber amar é a atitude submissa dos que nunca dizem não, convencidos de que, sendo sempre passivos em tudo, receberão carinho e estima. Esse tipo de comportamento leva as pessoas a concordar sempre com qualquer coisa e em qualquer momento, trazendo-lhes desconsideração e uma vida insatisfatória. Também conheço pessoas assim. E essas pessoas e essa situação nos dá bem a diferença entre o que é ser bom e o que é ser bonzinho. Deus é bom, porque tudo aquilo que Ele faz para nós vem mesclado com justiça, com inteligência, com bons propósitos. Ser bonzinho é o que o texto diz, é não saber dizer não, é sempre estar disponível, é sempre fazer, mesmo que isso custe o seu bem-estar, mesmo que você faça coisas no momento em que você não pode fazer, se compromete em situações que você não poderia se comprometer, mas você fala sim. Por quê? Dentro da gente existe a carência, existe a necessidade de ser amado. Então a forma de amar é dizer sim para tudo. Mas no final das contas, aquele que só recebe o sim das pessoas, né, aquele que abusa, que vai só pedindo, vai pedindo, ele não observa aquela pessoa com a consideração que ela acha que tem. Ela, na verdade, é alguém que faz aquilo que eu preciso. Então, se eu precisar de alguma coisa, se eu precisar de alguém para me socorrer, eu sei que eu vou atrás dela. E ela não vai pensar duas vezes. E como nós vivemos no mundo, ainda nós somos assim. O que Chico já dizia, a gente deve usar, mas não abusar. E normalmente a gente usa, e aí passa para o abuso. É normal. Então, se a gente tem essa consciência, qual é a saída para isso? É a gente observar aquilo que está sendo requisitado de nós e dar a nossa resposta sendo bom, sendo justo, sendo honesto. Sim, sim, não, não. Eu posso fazer, não posso fazer. Eu te ensino e você faz. Eu te auxilio, eu te oriento e você faz. Porque cada um tem uma vida só. A gente não tem duas vidas para cuidar. E o texto, ele tem uma frase muito bonita que ele fala assim: o amor liberta, o amor deseja o bem da outra pessoa. Se a gente acha que isso é caridade, só fazer o que as pessoas pedem de nós, sem nem mensurar se aquilo que está sendo pedido é bom ou não, a gente não está fazendo caridade. Porque o amor liberta. E na verdade a gente está aprisionando aquela pessoa. Aprisionando na preguiça, aprisionando no orgulho, aprisionando porque ele vai receber as palmas por um esforço que ele não fez.
que quem fez foi o colega do trabalho. Então, é isso que a gente tem que ter na cabeça. O amor liberta. E se a gente age achando que é amor, mas se no fim das contas a gente percebe que a gente não está libertando o outro, a gente não está amando. É um outro sentimento, mas não é o amor que a gente está aqui conversando, tá? E aí, eu quero falar também sobre um ponto que eu já ouvi bastante a respeito disso, de colegas, de amigos, eu mesmo às vezes me coloco nessa situação, que é a situação em que uma pessoa equilibrada, madura, consciente espiritualmente, que sabe o que quer da vida, mas ela é rodeada de pessoas que não estão nesse mesmo patamar, que para tudo precisa do apoio dessa primeira pessoa. Não sai da cama se não for com o estímulo que essa primeira pessoa vai dar. E aqui eu não estou dizendo que, seguindo ao que eu falei, né, cada um tem a sua vida, eu não estou falando que a gente precisa dar uma banana para essas pessoas e falar, vai viver a sua vida, eu vou viver a minha. Não é isso. Se a gente tem na nossa vida, se a gente tem nas nossas relações, alguém que precisa de nós, vamos dar graças a Deus por isso. Porque o outro não existe para te agradar ou desagradar, ele existe para te ensinar. E você existe para ensinar alguém. Então, essa relação que se formou e que vem por motivos que só a espiritualidade sabe, só a espiritualidade acompanhou a vida de vocês em tantas encarnações, se essa relação foi criada, é porque um tem o que ensinar para o outro. Você tem o que fazer pelo outro, ajudar, estender a mão, aconselhar, estimular, fazer por ela. E ela, ao contrário, tem o que te ensinar a amar, a ter paciência, a ter compreensão. Todo mundo ensina todo mundo. Não existe uma relação à toa no mundo. Todo mundo ensina todo mundo. Mas essa pessoa, que teoricamente é a mais equilibrada da relação, é a mais comprometida espiritualmente, é a mais centrada, ela se cansa, ela se esgota, porque só existe uma vida para cada um. E viver duas vidas cansa, esgota. E aí é hora de muitas vezes dar um passo para trás e dizer, eu preciso me restabelecer. Eu preciso me reequilibrar, eu preciso me reenergizar para eu continuar a minha tarefa. Eu não vou abandonar a tarefa que está aqui dentro da minha casa, que está na minha relação de trabalho. Eu não vou fugir disso, porque esse é o meu compromisso. Jesus conta comigo para que eu auxilie esse meu irmão. Mas eu não sou de ferro. Eu preciso me reequilibrar. Porque Hamed fala assim, não peças amor e afeto. Antes de tudo, dá a ti mesmo e em seguida aos outros, sem cobrar gratidão, reconhecimento. Então, e é seguindo isso, não é egoísmo. Jesus, o título do capítulo aqui, nós falamos, amar ao próximo como a si mesmo. Jesus foi sábio, inteligente em colocar esse final como a si mesmo, porque poderia ter ficado no amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Mas como amar o próximo? Se a gente ainda está engatinhando nessa história de amar. Ele coloca lá uma condição, amar ao próximo como a ti mesmo. Então como é que eu vou amar, respeitar, perdoar, aconselhar, incentivar? Como é que eu vou estimular alguém que eu amo se eu não faço isso nem comigo mesmo? Se eu não tenho essa bagagem comigo mesmo? Então, primeiro eu preciso me perdoar, me equilibrar, me amar, me respeitar, ser tolerante comigo, entender que os meus erros foram ocorrências da minha imperfeição, ser vigilante para eu não errar novamente, para que eu possa até ter moral para poder falar e aconselhar alguém que esteja ao meu redor. Mas primeiro eu trabalho em mim isso. Não vou me desincumbir da minha tarefa. Isso é caridade. Eu compreendo que aquela pessoa precisa de mim. Mas o amor liberta. Só vale o amor que liberta. Não adianta fazer, por mais que você possa,
e aquela pessoa está se afundando na sua evolução. Não adianta você fazer e a pessoa não sabe dar um passo sem tomar uma decisão por conta própria, sem fazer a sua consciência trabalhar um pouquinho e tomar uma decisão. Então, o amor liberta e o amor quer ver as outras pessoas bem. Esse é o parâmetro que a gente tem que ter com relação se o meu amor que está sendo ofertado é um amor positivo, é um amor conforme Jesus explica. Né? E vai doer na outra pessoa, de repente, vai doer. Assim como doeu em você em algum momento, você ter ficado sozinho e tendo que tomar suas decisões. Mas a gente aprendeu, né? Belchior tem uma frase que eu acho bonita, que ele fala assim: o sofrimento passa, mas o ter sofrido não passa. Porque realmente as coisas passam. O que vai ficar é a lembrança do que você sofreu e do que aprendeu com aquele sofrimento. E é isso que vai formando calo no nosso espírito para a gente ficar cada vez mais forte. Né? Então, finalizando com aquele texto que nós começamos, ele fala assim: o ponto delicado do sentimento é o amor. Né? Vocês se lembram que ele foi fazendo toda uma trajetória do instinto que vira sensação, da sensação que vira sentimento, e o ponto mais alto do sentimento é o amor. Mas não um amor vulgar, no sentido vulgar como nós conhecemos, mas um sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humana. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Então, nós estamos na caminhada. Nós estamos caminhando vagarosamente, mas nós estamos. Se nós estamos aqui reunidos numa casa espírita, ouvindo, lendo, estudando, é porque a gente tem interesse naquilo que o Espiritismo tem para nos oferecer. E o Espiritismo ensina a pensar. O que pensar, não, mas a pensar. O nosso livre-arbítrio vai trabalhar isso. Mas a gente vai pensar, a gente vai desenvolver o ser espiritual que todos nós somos e que estamos de passagem nesse corpo. Então, esse é o objetivo. E se a gente se conscientizou disso e está em busca dessa evolução, vamos devagarzinho, tentando melhorar, apurar os sentimentos que a gente oferta para quem está ao nosso redor. E ser conivente, ser amistoso, ser amoroso com os sentimentos que nos trazem de volta. Sabendo lidar com as duas situações e sempre pensando nisso. Eu tenho que cuidar de mim, cuidar da minha vida, cada um vai cuidar da sua. Mas nós estamos aqui nos apoiando, nós estamos aqui nos ajudando nessa evolução. Então espero que tenha sido proveitosa a palestra de hoje e que Deus acompanhe todos vocês para casa, que Jesus abençoe a semana e que Nossa Mãe Maria estenda a mão sobre cada um de vocês, sobre os familiares, e que o amor seja a resposta para tudo em nossas vidas. Muito obrigado.